Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, único mediador entre Deus e homens, aquele que tudo opera e executa, aquele que se opõe aos arrogantes e concede graça àqueles que se gloriam na sua fraqueza, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes. Buscamos a sabedoria da fonte do alto, pura, sem hipocrisia, aquela da qual nos santifica e nos purifica dia após dia, a estar com o coração reto, puro, íntegro e sincero diante do nosso Senhor, aonde Ele justifica aqueles que assim perseveram, aqueles da qual perseveram segundo as atitudes da qual Ele nos conhece e nos justifica diante dos escarnecedores e dos zombadores, aqueles que amotinam em vão, aqueles que confiam em seus deuses impossíveis de os justificar e os salvar, e por isso vem a ira do Cordeiro, da onde o fogo consumidor é aquele que vence, é aquele que acumula brasa sobre as suas cabeças, porque provoca um ciúme no nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas e desencaminha a muitos, os idólatras, os feiticeiros, aqueles que invocam, como ele nos disse ontem, os espíritos mortos, aqueles que são incapacitados, aqueles que cultuam a doutrina de demônios, e por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. A palavra diz que são aqueles que consideram-se puros, mas não lavam da sua imundícia, mesmo porque não tem a expiação pelos pecados e pelas culpas, está sobre maldição, porque Jesus Cristo é o único que levou sobre si as nossas maldições. Nele nós somos abençoados nas regiões celestiais, somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Aqueles que são feitos como filhos do Deus Altíssimo. Aqueles que rejeitam estão como filhos bastardos, unidos à meretriz, da qual não tem submissão pelo noivo, incapacitados, destituídos da honra, da glória e da imortalidade. Nós perseveramos dia após dia, segundo não palavras meramente humanas, porque palavras meramente humanas o profeta fala do que lhe é próprio e não produz a profecia, mas aqueles que anunciam em espírito e em verdade, as palavras são acompanhadas do poder, da autoridade, daquele que está no terceiro pavilhão, e a terra é o escabelo dos seus pés. E em mais um dia até aqui nos sustentou o nosso Senhor, como bem diz o salmista: deitei e logo peguei no sono, dormi e acordei, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, nos direciona, nos capacita dia após dia a perseverar nas mesmas obras de justiça, segundo a sua equidade, na imparcialidade, e exercendo o direito, anunciando o arrependimento para que o povo venha se arrepender e alcançar aquilo que ele é riquíssimo. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Aqueles que sim perseveram são aqueles que alcançam o favor imerecido. Sim, mesmo não sendo merecedores, ele nos amou primeiro e nos concede o arrependimento, apaga todos os pecados. E uma vez agora restaurados, nascido novamente do Espírito, do qual ele disse que iria derramar sobre toda a carne um novo espírito e tirar o coração de pedra por um coração de carne. E assim ele está a proceder sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, da África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Está libertando o povo do opressor e daqueles que oprimem. Sim, aqueles que falam que com uma fala macia tem aparência de bonzinho, mas o seu interior é como um lobo feroz, um mercenário, aquele que é o primeiro a fugir quando chega o lobo e afugenta e apacenta as ovelhas. Eles, ao invés de apacentar, falam em nome de Jesus, mas são aqueles que afugentam, aqueles que estão cheios de maledicência, da qual o Senhor está contra eles. Foram advertidos e não quiseram se arrepender, do qual o Senhor está a expulsar todo altar idólatra, todos aqueles que desencaminham o povo, aqueles que dizem que são e não são,
os falsos, os apóstolos, aqueles que se intitularam, da qual Jesus diz que agora não haverá mais mestre entre vós. Haverá aqueles que anunciam em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, porque seja todo homem mentiroso e Deus é verdadeiro. Somente aqueles que anunciam em espírito e em verdade é que estão com a verdade, estão aptos a anunciar o Evangelho. Aqueles que desencaminham e desorientam o povo, o Senhor está a os rejeitar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.